Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Olhar da Coruja, onde aprendemos a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Aline, terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e da felicidade, taróloga. Só que hoje eu vou apresentar um pouquinho de quem eu sou, porque este é um novo canal. Eu já tenho um outro canal aqui, já trabalho com a internet há bastante tempo. O meu canal começou lá em 2020, aí eu parei muito tempo de gravar, fiquei muito tempo afastada, retomei agora esse ano, e o canal se chama Leve na Alma. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá no Leve na Alma, onde eu faço todas as segundas-feiras uma meditação e momentos assim de esclarecimento, momentos de palestras, momentos de cursos que tem um curso Sabedoria das Plantas, um curso de ervas, fitoalma, o que mais tem naquele cursos de sabonete energéticos vibracionais, escaldapés, toda a parte de sprays vibracionais. Então é um curso todo ligado à parte energética da fitoterapia e uma introdução à fitoterapia com chás, a história. Gente, é um curso lindo, completo, totalmente gratuito, 80 aulas lá no canal Leve na Alma. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês, me apresentar. A espiritualidade, ela está presente na minha vida desde que eu nasci. Então, quem é a Aline? Eu sou uma espiritualista, universalista, cristã. Eu acredito, eu sou fiel a Jesus e seus ensinamentos, e a minha vida, ela tem como base esse mestre. Para mim, Jesus é assim, é o mestre, é o nosso grande exemplo a ser seguido. Então, eu sou uma pessoa muito livre, uma dose de rebeldia, sou uma aquariana com ascendente em peixes. Boa parte do meu mapa é todo tomado por peixes. Que lindo isso, né, gente? Peixes. Lua em Virgem, claro, aí o Virgem acho que dá uma organizada nessa bagunça dessa lua, dessa lua não, desse ascendente, e dá uma organizada no Sol. Mas eu tenho algumas casas ali que são, digamos assim, interessantes, como a casa que fala das coisas mais profundas. Eu tenho justamente a parte espiritual nessa questão profissional, digamos assim. Eu tenho Sagitário na casa 8, se eu não me engano. Sagitário num planeta que ensina e fala das coisas do oculto. Eu não sou astróloga, então a minha linha ainda não cheguei na astrologia, quero chegar na astrologia, mas assim, eu tenho toda uma movimentação ali que justifica eu estar aqui falando com vocês sobre espiritualidade, ensinando sobre espiritualidade, orientando vocês sobre espiritualidade, certo? Então, como eu falei para vocês, a espiritualidade chegou na minha vida quando eu era muito criança, porque eu nasci já numa casa em que o meu pai era espírita e já trabalhava em um centro espírita. Meu pai era coroinha da Igreja Católica, e ali já casado, pelos seus 20 e poucos, 30 anos, ele começou a ter umas sequências de mortes súbitas, digamos assim, e ele morria e voltava para a vida. Aconteceram isso 2 ou 3 vezes, e na terceira vez alguém disse para ele: busca orientação, busca ajuda espiritual, e ele se encantou pelo espiritismo, na época no espiritismo kardecista, e ele seguiu, e eu nasci depois, nesse período. Eu já sou a última, bem pequena mesmo, frequentava o centro espírita e fui sendo forjada dentro dessa filosofia, dessa religião, enfim. E ali por volta dos 10 anos eu já trabalhava no centro espírita, eu já atendia, botava as pessoas, pegava fichinha, botava as pessoas na salinha do passe. Depois disso, meu pai vai para um centro espírita onde já começam a ensinar novas técnicas, como por exemplo a apometria, e eu acompanhei isso tudo ali pelos 15 anos. Eu fui começar a ler os meus primeiros livros, eu acho que com 14, 15 anos eu já li as literaturas espíritas, mas eu não quis seguir essa questão de fazer a escolinha naquele momento, né? Eu fui fazer isso bem depois. Eu tinha medo de me tolhirem, eu tinha medo de algo, não sei explicar o que, mas eu amava aquilo.
Só que eu comecei a explorar outras coisas. Então, eu comecei a buscar também as terapias holísticas. Então, logo muito cedo, eu já fiz formações Magnify Healing, Reiki, e comecei a entrar nesse mundo das terapias holísticas. Fiz faculdade, então, de artes visuais, então a arte também é um elemento muito conectado à intuição, é um elemento muito espiritual, inclusive utilizado, né? A gente sabe que a gente tem toda uma energia no mundo espiritual das artes, da filosofia, da música, do belo, né? E aí, então, estudei artes, fui professora de artes durante 9 anos, mas durante esses 9 anos eu não consegui finalizar a faculdade de artes visuais por questões financeiras, porque tudo foi muito difícil, era tudo uma batalha. Acabei casando no meio tempo, mudei de cidade, não pude finalizar a faculdade, enfim. E depois, então, eu fui fazendo outras formações, psicoterapia reencarnacionista, fiz especializações, fiquei estudando durante uns quase 3 anos ali dentro da BPR, um pouco mais, eu acho até, fazendo cursos, estudando, praticando. Trabalhei, então, como mestre Reiki, fiz formações, fui professora de Reiki, e, enfim, a parte toda holística eu fiz, muitas coisas. Que vocês podem imaginar, eu estudei, trabalhei, mas não me trazia uma representatividade. Eu continuava na busca. Eu acho que até hoje, né, até estar aqui nesse momento. Então eu continuava nessa busca. Por muito jovem eu dei aula de biodança, estudei essa parte corporal, fiz teatro também dos 9 aos 24 anos de idade. O teatro foi muito importante na minha vida para me recuperar de todo um processo de bullying que eu passei na escola. E então, assim, foi uma loucura, gente. Eu falo de um período importantíssimo, que foi quando eu conheci uma mestra na minha vida, uma mentora. Ela era uma terapeuta holística, assim, bruxona, sabe? Aquela coisa maravilhosa. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que ela abriu um baralho, assim, na minha frente. Ela abriu primeiro um oráculo, o oráculo das deusas, e depois um tarô. E o tarô mitológico. E quando ela abriu aquele oráculo, assim, aquilo, nossa, que coisa mágica, que coisa artística, aquilo conectou com a minha alma, fez assim, sabe? De uma forma, porque para mim era mais, não era só a mensagem, era a estrutura, era a estética, era algo assim sensacional. O que vai vir? Deixa eu ver a resposta, porque eu estou precisando de uma resposta. Estava tão difícil, eu trabalhava em 2 escolas para pagar a faculdade, estudava a 100 quilômetros da minha cidade, então ia de ônibus, aquela coisa, fazia 3 cadeiras por semestre, às vezes 2, muito, sabe, tudo muito devagar, e eu buscava respostas, eu queria ir além, eu tinha uma sede de viver a vida, de fazer algo para o mundo. E aí eu comecei a me deparar com aquilo, fiquei assim, fascinada pelo tarô, e aí eu fui começando a fazer consultas, era o tarô, e Reiki, né, que ela fazia o EMF comigo também na época, que é maravilhoso também. E eu comecei a fazer as orientações, e eu comecei a entender que isso era o meu mundo e que aquilo conectava com algo em mim que me fazia ficar grande. Eu me reconhecia naquilo, né? E foi a partir daí, então, que eu nunca mais realmente parei de manusear as cartas. Tarô, que eu achei que eu tinha comprado, era o oráculo das deusas, da capinha vermelha e tudo mais. Do livrinho, né, a capinha vermelha. E comprei esse oráculo, aí entendi que era um oráculo, que não era um tarô, e eu comecei a buscar, até que lá pelas tantas, e nisso eu fazia muitas técnicas, mas era como se o tarô fosse algo assim que eu pensava, nossa, isso aqui não é para mim, isso aqui tem que ter um dom, tem que ter uma coisa diferente, né? E eu trabalhei muito tempo. Nessa época eu já trabalhava em centro espírita, eu já era canal de incorporação, médium passista, o que mais? O médico que faz a parte de doutrina. Então, passei por todas essas etapas dentro de um centro espírita, trabalhei, me doei muito, não era capaz de dar conta de auxiliar as pessoas por meio das cartas do tarô, das cartas terapêuticas. Foi aí que a vida vai pegando a gente pelas bordas,
porque, né, como uma boa aquariana que sou, que gosta da ciência, olha o aquariano, né, o peixe vem fazer esse caminho todo, mas tem uma dose de racionalidade aí no meio que me fazia pensar, né? E aí foi muito interessante, porque eu fui chamada a fazer um curso que se chamava, um curso de 6 meses, que se chamavam Cartas Terapêuticas, a terapia do eu inato. A partir daí, eu tive um baralho na mão, eu tive um conjunto de cartas na mão, e eu pude entender o que isso fazia e como isso era impactante na vida das pessoas. E foi aí que aquele movimento de embaralhar as cartas, de ter de novo as cartas, assim, né? Além daquele oráculo da deusa que estava guardado, gente. Aquilo ali ficou guardado por um bom tempo. Eu comecei a, de fato, a trabalhar como terapeuticamente. Eu já era terapeuta e me falaram, vai ter um curso assim, acho que vai ser bem bom tu fazer. Então tá, então bora fazer mais um curso para incrementar, né? Que a gente que é terapeuta integrativo holístico, a gente adora fazer um curso. E eu fui fazendo. Só que lá pelas tantas, ok, eu tinha esse curso, mas lá pelas tantas eu comecei de novo, gente, a perceber que eu era técnicas, que eu oferecia técnicas, mas eu era muito mais do que técnicas. Eu tinha uma experiência que uma técnica não ia me definir. E foi aí que eu entendi que eu precisava orientar as pessoas, que eu precisava conversar com as pessoas, porque eu faço isso já há muito tempo. Desde criança, na verdade. Desde o dia que eu ganhei o microfone de uma irmã minha e brincava no meu quarto sobre como fazer palestras, porque eu faço palestras hoje. E de criança eu já fazia isso. Eu palestrava para as paredes, conversava, ensinava sobre o meio ambiente, sobre um mundo melhor. E hoje eu venho fazendo isso através da minha palavra, através dessa orientação espiritual, tentando fazer aqui aquela coisa de botar uma sementinha depois da outra, através do conhecimento espiritual. Nós temos o conhecimento científico, nós temos esse conhecimento que vai, né, cuidar das pessoas na parte física, nós temos esse conhecimento mais emocional, os psicólogos que vão tratar as pessoas nas suas emoções, mas nós podemos ter também alguém que cuide dessa parte espiritual, dessa parte mais etérica, dessa parte que a gente não vê. E eu sou essa pessoa. O trabalho difícil tem alguém que tem que fazer, né, gente? E eu tenho certeza que muitos que estão aqui, com certeza vão se identificar com tudo isso que eu contei para vocês. E foi aí, no meio de tantas buscas e idas e vindas da vida, um dia, em uma mensagem espiritual, a espiritualidade disse algo que tu já tem, tu não precisa mais de nada, de nenhuma formação, tu já tem o que tu precisa para fazer essa caminhada, carta do mago, mais ou menos assim, com a sacerdotisa, uma coisa tão profunda e enigmática. E foi aí que eu comecei a sentir um prazer de novo por manusear as cartas, que elas já estavam incorporadas através daquelas cartas terapêuticas. Eu pedi de Natal, num certo Natal aí de alguns anos atrás, para o meu marido, eu quero um tarô. E o que meu marido fez? Meu marido me deu um tarô e um baralho cigano. Aí pronto. Aí fechou todas, pois naquele mês apresentou-se ali de um grupo da minha cidade, que eu já conhecia, um curso de baralho cigano. Então eu pensei, nossa, ganhei o baralho, vou fazer o curso. Fiz essa iniciação muito profunda, mas com muitas ritualísticas, ou com muita ritualística. E eu não me identifiquei, gente. Eu não me identifiquei com a ritualística. E eu percebi, não, eu sou livre. Então, eu vou usar o baralho cigano, mas eu não me aproprio daquela ritualística, porque existe toda uma estrutura quando você é iniciado, que você precisa fazer. E eu escolhi que eu queria fazer algo mais simples, uma conexão profunda, uma conexão com a luz, e levar para as pessoas uma orientação. Então, de vez em quando, você sim vai me ver fazendo aqui, também utilizando aqui o baralho cigano. Pois bem, depois disso, eu peguei aquele tarô que o meu marido me deu e pensei, vamos estudar. E aí essa caminhada nunca mais parou, porque eu comecei a estudar o tarô de uma forma muito hiperfoco, focada, para que eu pudesse entregar o meu maior e melhor produto para as pessoas. Então, hoje, eu juntei
toda a minha caminhada espiritual, toda a minha experiência como terapeuta integrativa holística, a minha vida ligada à espiritualidade, a minha caminhada de vida, de mãe, de família, eu juntei tudo isso junto com o tarô. Então, hoje eu sou, né, essa terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia positiva, com muitos, aí com mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, né, se a gente for pensar, de carreira. Hoje eu tenho 43 anos, então, assim, muito mais de 20 anos focada nos estudos da espiritualidade, do sutil. E hoje eu venho fazer o que para vocês? Orientar, fazer isso que eu sei fazer. Orientá-los. Então, sabe aqueles momentos de dificuldades que todos nós passamos? Principalmente essas orientações de cunho profissional, principalmente essa orientação do ressignificar a vida ou dar um significado à sua vida. Eu sou a Aline e quero muito fazer parte da tua jornada, da tua caminhada. Conte comigo. Um beijo, um abraço. Foi enorme esse vídeo, mas era necessário para vocês me conhecerem e para vocês saberem que vocês podem contar comigo nessa caminhada. Um beijo, um abraço. Seja muito bem-vindo ao Olhar da Coruja. Tchau, gente!